Eu nasci numa família que meus tios, meu pai, são militares. E eu escolhi o lado avesso, que é o lado da injustiça. Na época de escola, comecei a me envolver com mais amizades. Pegava aquele pessoal que ia comprar lanche, ali abria o zíper da mochila e ali furtava um celular. Desse começo, eu me envolvi com outro tipo de pessoa, que era o furto a carro, arrombamento de carro em praia, em restaurante. Não dando por satisfeito, me envolvi com outro tipo de furto, que é o furto de residência. O alvo sempre foi residência de alto padrão, condomínio fechado. Vivi assim por um bom tempo, aproximadamente uns 10 anos. Fui preso por furto, receptação de veículo, saía para beber, camarote, beber, comprar bebida cara, até para poder se mostrar ali para o pessoal. Eu estava trabalhando no centro de Florianópolis e eu estava na rua e veio o Tiago e mais 3 pessoas e assaltaram uma pessoa, puxaram uma corrente e eu falei, eu pego o ladrão. Daí eles foram embora, daí depois eles vieram tirar a pergunta para mim, né? Eles vieram, por que te chamasse ladrão, isso? Eu não sabia que era vocês, não sabia quem era, para mim era pessoa nova. E daí eles vieram, eu estava com óculos e eles quiseram levar o meu óculos. Daí eu peguei e disse assim, eles chegaram para mim e falaram assim, deixa eu ver teu óculos. Daí eu olhei assim, tá, não tá vendo o óculos? Não, eu quero ver na minha mão. Daí eu disse que não ia deixar eles ver. E daí eles pegaram e me ameaçaram, falaram ali, saí daquela situação. E sempre quando eu estava no centro, eles passavam pela rua e o Tiago junto, e intimidando ali o pessoal, fazendo as loucuras deles ali na rua. Assim foi que eu conheci ele. Então vocês eram o terror do centro de Florianópolis. Terror. Mesmo eu conseguindo as coisas, tendo carro, tendo joias, tendo tudo ali que uma vida de injustiça podia me dar, mesmo assim eu era vazio. Nunca cheguei a ter paz. Em um desses furtos, eu saí para furtar, estava eu e mais 2 colegas meus. Saímos para furtar, entramos, arrebentei a porta, entramos para dentro da casa, tiramos todos os objetos ali que a gente via que tinham valor, e num desses objetos tinha uma televisão. E na hora de dividir ali, eu decidi ficar com aquela televisão porque era smart, porque eu vi que era smart. Eu queria ter uma televisão que acessasse YouTube, que acessasse a internet. Peguei o suporte que eu já tinha pegado em outra casa, já instalei na minha casa, botei a TV ali e comecei a navegar. E passando os dias, eu, curioso, fui ver os aplicativos, fui olhando, tinha um aplicativo chamado Univer. Fui, por curiosidade também, comecei a procurar ali, olhar o que tinha. Aí achei a novela bíblica, que falava da história de Jacó, e fiquei curioso. Aí fui vendo, vi um capítulo, vi outro. Quando eu vi, já tinha visto mais de 150 capítulos. Quando eu vi, tinha acabado a novela. E naquela, como me chamou muita atenção, eu comecei a ver outra novela. E fui vendo. Quando eu vi, já tinha acabado outra novela. E me chamava muita atenção como o povo tratava a Deus. E eu via a diferença ali do povo que temia a Deus, que respeitava, no caso, a Deus, né? E o que não respeitava. Eu via como a vida de uns dava certo e a vida dos outros não dava certo. Eu vi também que a minha vida não dava certo porque eu não respeitava a Deus. Até então você não tinha nenhum tipo de acesso à Bíblia, a uma igreja? Foi apenas ali que
que você começou a aprender sobre Deus? Eu nunca tinha lido a Bíblia assim, pastor. Nunca tinha pegado a Bíblia para ler. Então, ali, através daquela novela ali, eu vi ali a Bíblia falando comigo e me chamava sempre, cada vez mais me despertava uma curiosidade de querer saber mais. E nessa busca, um dia antes de eu sair para furtar, eu fiz uma oração. Eu fiz uma oração ali na minha casa, pedindo para que Deus mudasse assim os meus pensamentos, né? Eu sempre falei, eu nunca vou trabalhar. Eu falava para os meus colegas, não passa pela minha cabeça de um dia trabalhar. Nunca passou pela minha cabeça. Eu fiz aquela oração. E toda vez que eu saía para furtar, para fazer as coisas erradas, dava tudo errado. Aí teve um dia que eu recebi um convite para vir na igreja. E quando eu cheguei, já tinha, no caso, a novela já tinha me evangelizado, né? E vindo, fazendo as correntes, obedecendo o que vinha do altar, um dia eu ouvi uma palavra, que Deus fazia nova todas as coisas. Essa palavra mexia muito comigo. Eu todo errado, ouço uma palavra dessa, foi que me despertou, foi que me chamou mais atenção ainda, que mudou meu jeito de pensar. Porque eu sempre pensei na minha vida que nunca ia ter jeito para mim. Comecei a vir quarta, comecei a vir sexta-feira, reunião de libertação, comecei a vir domingo, decidi me batizar nas águas, arrependido. A primeira coisa que falaram para mim, se tu não receber o Espírito Santo, tu não vai permanecer. E tudo que eu não queria era voltar para aquela vida. Até que veio uma campanha de Fogueira Santa. Eu decidi me lançar. Antes de subir no altar para fazer o meu sacrifício, eu pedi perdão para muitas pessoas que eu tinha feito mal. Quando eu subi para fazer o meu sacrifício, eu fui até Deus reconhecendo que eu não merecia o perdão dele. E pedi para Deus para fazer aquela limpeza dentro de mim, para que eu tivesse ele dentro de mim, para que eu tivesse a força que era o Espírito Santo, porque senão eu não ia aguentar, porque eu morava no mesmo lugar, eu via as mesmas pessoas que eu andava com frequência, então eu sabia que se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não ia suportar. E foi esse o meu pedido para Deus. O pastor chamou para buscar o Espírito Santo em cima do altar. Foi nessa busca que eu recebi o Espírito Santo. Naquele momento eu tive paz, porque eu não tinha experimentado ter paz. Deus me preencheu de verdade. Aquele vazio que eu tinha, hoje eu não tenho mais. Hoje eu tenho Deus dentro de mim. Graças a Deus, Deus transformou tudo. De dentro para fora, primeiro foi dentro e depois foi por fora. Me acrescentou uma família, me acrescentou uma esposa de Deus, companheira, amiga. Hoje eu tenho uma profissão, a minha profissão é pintura, né? E para pintar é obrigado a ir na casa das pessoas, né? Dos clientes. Eles deixam a chave da casa comigo, chave do portão, eu tenho acesso a todos os cômodos da casa. Hoje eu entro pela porta da frente e saio pela porta da frente. Não entro mais pela janela ou arrombando, ou fazendo qualquer coisa dessa natureza. E por que as pessoas confiam em você? Porque hoje eu vivo na justiça. Eu parei de viver na injustiça. Cheguei na igreja, para minha surpresa, quem eu encontro lá? Quando eu vi o Tiago na igreja, eu pensei que ele fez a promessa de vir me roubar. Mas eu sei que isso não é verdade, né?
fiquei feliz e fiquei surpreso de verdade, que eu vi assim, pô, o Tiago está na igreja. Hoje, o Tiago que eu conheço, eu vejo ele com a esposa, com a filha, caráter, tem testemunho para dar, trabalhador, honesto e obreiro, parceiro de guerra nosso aí na igreja. Quem diria? Uma pessoa que um dia eu tentei fazer mal ia me receber tão bem. Eu vejo que é o cuidado de Deus mesmo, né? Acho que eu não preciso nem perguntar qual é o seu aplicativo favorito. Né? É o Univer. Qual a importância desse aplicativo para você até hoje? É um alimento espiritual, né? Mesmo sendo uma novela, que foi no meu caso, né? Mesmo sendo uma novela ali, aquela novela me mostrou um Deus diferente do que eu estava acostumado a ouvir. Se todo mundo pudesse ter esse aplicativo, ia acrescentar muito, 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 muito. Muito como acrescentou, como mudou minha vida, porque esse aplicativo, ele chegou até mesmo antes da igreja chegar até mim. É sem palavras.